Olá, Edson Valeriano, ministro sênior da Igreja Batista Monte Oreb, em São Paulo, capital. Para esta reflexão, compartilho com vocês o livro do profeta Isaías, o capítulo 55, os versos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. 3 diretrizes para a reconciliação com Deus. Sobre esse tema, primeiro há um ponto a considerar. Se falamos reconciliação com Deus, nos referimos ao Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, e do seu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida e morreu para nos resgatar. Segundo, se falamos em reconciliação, existem pelo menos 2 pressupostos para essa abordagem. Primeiro, é que existem pessoas, indivíduos, que por uma razão ou outra não mantêm comunhão com esse Deus. Razões diversas, talvez por nunca ter ouvido falar, embora isso seja muito difícil hoje acontecer, ou porque, tendo ouvido falar, optou por não crer, em razão ou em razões de convicções ou princípios ou filosofias diversas. Segundo postulado é que existem pessoas, sim, que um dia afirmou compromisso com o Deus verdadeiro em Cristo, e também por uma razão ou outra dispersou-se e quebrou a comunhão com Ele. No primeiro caso, de alguém que não optou por não manter comunhão ou conhecer o Deus verdadeiro, o apóstolo Paulo chama ou denomina em Efésios capítulo 2, verso 2, como filhos da desobediência. E no verso 3 do mesmo capítulo, ele pontua que os que um dia optaram por ele eram filhos da ira, como também os demais. Um caso ou outro de quem nunca o conheceu, nunca optou por ele,
ou alguém que já tenha optado por ele, mas esteja distante dele, talvez até frequentando ou participando de um grêmio religioso, mas o coração está distante, no mundo da amargura, da tristeza, do descontentamento. Em qualquer dos casos, se houver a predisposição de manter ou buscar uma comunhão plena com Ele, existem diretrizes que o texto lido aponta. Primeiro, buscai. Deve ser uma iniciativa da pessoa buscar. Alguém disse no passado sobre a filosofia de que a verdade é um direito de quem não a tem de buscá-la. Buscá-la. E um dever de quem a tem de reparti-la. É o que fazemos, portanto, na pregação da palavra de Deus. Mas o texto fala que buscar ao Senhor, buscai ao Senhor, não buscar as benesses materiais e temporais para usufruir os bens desta vida. Porque os bens desta vida e as bênçãos desta vida materiais não levam ninguém à eternidade com Deus. Jesus, em João capítulo 6, o verso 26, ele repreendeu a multidão dizendo: vós me buscais, não porque credes em mim, me buscais porque comestes os pães que eu multipliquei e lhes dei. E em Mateus, também capítulo 6, o verso 33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No mesmo verso 6 de Isaías 55, formula: buscai enquanto se pode achar. Buscai enquanto se pode achar, enquanto ele está perto, enquanto é possível encontrá-lo. Se há essa colocação, é porque haverá momentos em que não mais será possível buscá-lo ou encontrá-lo. Assim afirmam os profetas, que virão dias que terão fome de ouvir a palavra de Deus e não irão encontrá-la. Primeiro ponto, primeira diretriz: buscai ao Senhor. Segunda diretriz se encontra no verso seguinte, o verso 7, deixar. Deixe o ímpio o seu mau caminho, o caminho que levou você ao estado de angústia, ao estado de amargura, ao estado de tristeza, ao estado de insaciedade, aquela sede que não se sacia, aquela fome que não se mata. O caminho do ódio, da inveja, da angústia, da sede insaciável por coisas que jamais irão preencher as suas
mais profundas necessidades. O pregador, autor de Provérbios, diz, no capítulo 14, verso 12, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. E o profeta Isaías, no capítulo 17, o verso 9 e 10, ele afirma: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o pode conhecer? O profeta responde, o Senhor responde pelo profeta no verso 10: eu que esquadrinho o coração, eu que esquadrinho o coração e conheço a sua mente, conheço os seus propósitos, para lhe retribuir de acordo com os feitos das tuas obras. Deixar, portanto, esse caminho do ódio, e encher-se do caminho que é o Cristo que nos veio buscar, com a paz, com o amor, com o perdão, com a tranquilidade. É isso que Ele quer fazer em sua vida, em nossa vida. A terceira diretriz, e talvez uma das mais difíceis: volte-se ao Senhor nosso Deus. Difícil porque para voltar requer deixar o que o prendeu, o que aprendeu neste mundo por longo tempo. Requer deixar as suas ideias, deixar as suas ambições, deixar o seu ódio, deixar a sua ânsia por crescer neste mundo. Ao jovem rico que dizia amá-lo, e ele fez algumas perguntas e terminou dizendo: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo, abandona tudo, depois vem e segue-me. O jovem saiu triste no seu caminho. Se não houvesse a disposição de despir-se e abraçar o Deus do amor e da paz com toda a sua vida, você nunca vai experimentar. Abandone o ódio, abandone o furor, abandone os prazeres desta vida e abrace aquele que disse: quem beber da minha água nunca mais terá sede. O princípio da entropia diz que a tendência de todas as coisas é desintegrar, deteriorar, perder a forma e perder-se da forma e desaparecer, a menos que haja uma força maior que mantenha tudo integrado, para dar sentido significante com significado. Esse é um copo d'água. A força que mantém a água nesta forma é a força do recipiente. Esse exemplo se vê com muita clareza na história do filho pródigo.
Ele abandonou o aconchego do pai, os princípios, os valores, a comunhão com o pai e os irmãos, a comunhão na fé e na prática, e foi-se. Tirou-se a força que mantinha junto e coeso, e como a água, se soltar no chão, ela perde a sua forma e assume a forma de onde ela se acomodar. E o filho pródigo, num despertar, o que eu estou fazendo aqui? E tomou a decisão de buscar o caminho de volta, dizendo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Deixou o seu meio, deixou antigas amizades, deixou as bolotas, levantou-se e foi, voltando para casa. É o que o Pai quer de você. Você em casa, sem rancor, sem ódio, sem ansiedade, trilhando o caminho da paz e da comunhão com Ele e com os irmãos. Simplesmente pelo amor do Pai. Não pelas coisas que o Pai pode dar neste mundo. Aqui Ele nos dá para a eternidade. Ninguém jamais pode arrancar. Que Ele, com seu Espírito, lhe dê a força e o vigor e a decisão e a determinação para voltar de volta à reconciliação da comunhão com o Pai. Que o Senhor abençoe. Curta, compartilhe, escreva e sustente este ministério. A paz seja com você. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Se você esteve em um local com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre e tosse ou dificuldade para respirar, ligue para o telefone 136 ou procure um posto de saúde.